Nunca imaginei que a minha vida pudesse se despedaçar de uma forma tão cruel. Sempre soube que não poderia ter filhos. Uma dor silenciosa que carreguei com dignidade, acreditando que o amor entre meu marido e eu seria suficiente para construir nossa felicidade. Mas estava errada. Aquela noite, quando encontrei um olhar estranho entre ele e minha mãe, tudo mudou. Eles me olharam como se eu fosse uma estranha, uma intrusa em um mundo que eles construíram às minhas costas. Foi o momento em que entendi que a traição pode vir das pessoas que deveriam nos proteger, aquelas em quem depositamos nossa confiança sem reservas. O chão se abriu sob meus pés, e o silêncio da casa se tornou um grito ensurdecedor dentro do meu peito. Por quê? Por que minha mãe? Por que ele? A resposta não veio fácil. E eu sabia que não seria capaz de suportar a verdade sem me tornar uma mulher diferente, mais forte, mais fria, pronta para a batalha que estava por vir. A primeira vez que senti algo errado foi numa manhã de domingo. Eu estava preparando o café da manhã como sempre fazia, colocando as torradas no prato de Rogério, meu marido há quase 9 anos, e cortando as frutas que ele tanto gostava. Minha mãe estava nos visitando havia algumas semanas, desde que voltara de Salvador, onde dizia ter passado uma temporada para se reconectar com a vida. Ela alegava estar cansada da solidão e queria passar um tempo com a filha que ela sempre dizia amar tanto a princípio. Achei doce, ingênua que fui. Aquela presença materna tão próxima parecia me dar conforto em meio à frustração constante da infertilidade, das tentativas frustradas de inseminação, dos exames frios, das clínicas com cheiro de álcool e lágrimas. Mas naquele domingo, havia algo diferente. Quando entrei na sala com as xícaras de café, vi os dois sentados no sofá, rindo de algo que não conseguia ouvir. A risada dela era leve, quase adolescente, e o sorriso dele era aberto, exposto demais. Por um segundo, me senti uma intrusa na minha própria casa. Quando eles me viram, o silêncio caiu de forma abrupta. Foi rápido, quase imperceptível, mas me cortou como uma lâmina. Minha mãe pigarreou e se levantou com pressa, dizendo que ia ao mercado comprar pão, coisa que nunca fazia. Rogério disfarçou e perguntou se eu queria ajuda com café. Apenas balancei a cabeça, tentando sufocar o incômodo que começava a crescer dentro de mim. Aquilo foi só o começo. Ao longo das semanas, passei a notar pequenos sinais, como um sussurro ao telefone que se encerrava quando eu entrava na sala, ou a forma como minha mãe se produzia mesmo sem sair de casa. Comecei a vigiar, em silêncio. Um dia, encontrei uma taça de vinho na cozinha de madrugada, e sabia que não era minha. Rogério havia dito que dormia cedo porque estava exausto, e minha mãe dissera que tinha dor de cabeça. A casa estava escura, mas a louça Ricam de usada e os restos de comida quente no lixo contavam outra história. Eu me enganei dizendo que era coisa da minha cabeça, que o ciúme estava distorcendo tudo. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar o óbvio. E então, veio o golpe. Lembro como se fosse ontem. Minha mãe desapareceu por 2 dias inteiros. Rogério disse que ela havia decidido visitar uma amiga em Guarulhos, mas não avisou ninguém. Achei estranho, liguei para tal amiga e descobri que era mentira. Quando ela voltou, entrou em casa com um olhar baixo, evitava meu contato e parecia nervosa. Me abraçou com pressa, foi para o quarto e disse que precisava descansar. Noite, enquanto Rogério dormia, entrei no quarto dela, devagar, e abri a mala, que ainda estava sobre a cadeira. No fundo encontrei um ultrassom. Naquele momento senti algo gelado percorrer minha espinha. O nome na imagem? O dela. A gestação? 8. A mãe que dizia me amar, a mulher que me carregou no ventre, estava grávida. Grávida, aos 53 anos, senti as pernas falharem. Sentei no chão, sozinha, e por minutos, talvez horas, fiquei ali, em silêncio com a imagem tremida do exame entre as mãos. A traição era real, mas ainda faltava a parte mais cruel. Quem era o pai da criança? Comecei a juntar peças. Conversas antigas voltaram à memória com uma clareza sufocante. Aquele dia em que Rogério disse que tinha ido ao trabalho e voltou com um perfume diferente, as idas constantes
à farmácia por vitaminas que agora eu sabia serem testes de ovulação. As noites em que ele se dizia exausto e dormia antes de mim, enquanto minha mãe passava mais tempo fora de casa que o normal. Eu negava porque não queria encarar o que meu instinto gritava. Eles estavam juntos. Eles haviam me traído, me destruído. Na manhã seguinte, confrontei minha Mi. Ela tentou negar no início, como uma adolescente assustada. Disse que eu estava louca, que precisava de terapia. Mas quando ameacei mostrar o ultrassom para minha tia menos irmã dela, e muito mais moralista, menos seus olhos se encheram de lágrimas. E ela finalmente cedeu. Sentou-se à minha frente na varanda da casa e confessou tudo. Eu não queria que fosse assim. Filha, juro que não planejei nada, mas a solidão, e ele estava tão carente também, a gente se envolveu, sem querer. Foi só uma vez, eu juro. Mas aconteceu, e agora? Estou esperando um filho dele. As palavras dela ecoaram como tiros dentro da minha cabeça. Rogério negou. Claro, quando o confrontei, ele gritou, se fez de ofendido, disse que eu estava me deixando levar para uma mulher instável, que minha mãe estava com algum surto. Mas o teste de DNA viria semanas depois, colocando um fim a qualquer mentira. Sim, ele era o pai. E sim, minha mãe estava carregando o filho do meu marido, o filho que eu nunca pude dar a ele, o filho que ele teve com a mulher que me deu a luz. Naquele momento, uma parte de mim morreu, mas outra começou a nascer. A mulher que fui até aquele dia era frágil, sonhadora, confiava demais nas pessoas que não mereciam. A mulher que começava a surgir estava ferida, sim, mas também estava determinada a não permitir que a humilhação definisse o final da minha história. Eu queria justiça. E acima de tudo, eu queria que eles pagassem. Você já enfrentou uma traição que parecia impossível de superar? Compartilhe sua história conosco e fortaleça essa rede de apoio. Nos dias que se seguiram à revelação, minha casa virou um campo de guerra silencioso. Nada era dito abertamente, mas tudo era gritante. A traição estava em cada canto da sala, nos pratos do jantar, no som do chuveiro ligado. Era como se o próprio ar estivesse contaminado. Rogério ainda dormia na nossa cama como se nada tivesse acontecido. Eu olhava à noite, deitada ao seu lado, pensando em como aquele rosto, que por tantos anos foi meu porto seguro, agora era apenas a máscara de um covarde. Minha mãe passou a evitar qualquer encontro direto comigo. Andava pela casa como um fantasma, me olhando de longe, com olhos baixos e expressão de arrependimento. Ou pelo menos era isso que ela queria que eu pensasse. Mas eu não sentia pena. Não conseguia. A dor era muito maior. Era um luto constante, como se eu tivesse perdido duas pessoas ao mesmo tempo. Ou pior, como se elas tivessem escolhido se perder de mim por vontade própria. Foi numa quarta-feira chuvosa que tomei minha primeira decisão concreta. Eles não iam continuar debaixo do meu teto. Eu não sabia se tinha forças para expulsá-los de imediato, mas sabia que precisava reconquistar o controle da minha própria vida. Liguei para a imobiliária e pedi para visitarem um imóvel que eu mantinha alugado em São Bernardo, um apartamento pequeno que era herança do meu pai. Decidi que me mudaria para lá pelo menos temporariamente. Se alguém tinha que sair daquele lá, seria eu, não por fraqueza, mas porque não queria mais pisar num lugar que me fazia sangrar por dentro. No entanto, antes de ir, comecei meu plano. Queria mais do que simplesmente Digza, los para trás. Eu queria que eles sentissem, que fossem expostos, que o filho que estavam esperando menos, aquele símbolo do amor doentio deles, menos nascesse marcado pela vergonha. Então, iniciei uma investigação discreta, vasculhei o celular antigo da minha mãe, que ela havia deixado na gaveta da escrivaninha. Não estava mais em uso, mas ainda funcionava. Bastou uma noite em claro para acessar as mensagens arquivadas, os e-mails não apagados, e ali estava, uma troca de mensagens, entre ela e Rogério, com datas que batiam perfeitamente com os dias em que ele alegava estar em viagem de trabalho. Não consigo parar de pensar em você desde aquela noite, dizia ele. Isso não pode acontecer de novo. Minha filha nunca entenderia,
ela respondeu. Mas foi real para mim. Eu precisava de alguém. E você estava ali. Ela não me olha mais como antes. Aquelas mensagens foram como agulhas perfurando minha alma. Não apenas pela traição, mas pela covardia, pela forma como ele me pintava como uma esposa ausente, insensível, como se meu sofrimento, minha impossibilidade de engravidar, me tornasse menos mulher, menos digna de... Quando, na verdade, eu lutei como ninguém. Fiz todos os exames. Tomei hormônios que me deixaram deprimida. Suportei agulhadas diárias e dores silenciosas. Tudo para construir uma família com ele. E ele escolheu minha mãe. Guardei tudo, imprimi as conversas, organizei datas, coletei provas. Um amigo advogado que sempre foi discreto e leal me orientou com calma. Disse que, embora o adultério não fosse mais crime, a traição poderia me favorecer em termos patrimoniais e judiciais. Mas eu queria mais que isso, queria a humilhação. Queria que a verdade viesse à tona diante da nossa família, dos nossos amigos, de todos que, por anos, viram Rogério como o marido perfeito e minha mãe como a matriarca bondosa. O estopim veio com o chá de bebê. Isso mesmo. Eles tiveram a audácia de planejar um chá de bebê. Alegaram que seria algo discreto, apenas entre pessoas próximas. Recebi o convite por mensagem menos, como se eu fosse uma coadjuvante na história da minha própria vida. Oley, estava um flyer virtual, com a imagem de um ursinho azul e o nome Gabriel, em letras delicadas. Assinado por Rogério e Dona Marli, minha mãe. Foi quando entendi. Eles não estavam arrependidos. Estavam tentando reescrever a história, transformar a tragédia em conto de fadas. Um bebê da esperança, da superação, como ela dizia nas redes sociais. Sim, ela postava. Às vezes a vida nos surpreende com novas formas de amor. Escreveu numa legenda com a mão sobre a barriga. Eu li aquilo e sentia vontade de gritar, mas não gritei. Respirei fundo, porque a vingança se alimenta da paciência. E eu estava pronta. No dia do chá de bebê, cheguei com um vestido preto, salto alto e cabelos impecáveis. Levei comigo um envelope, e quando entrei no salão pequeno alugado por eles, fui recebida com um silêncio estranho. As pessoas cochichavam, evitavam meu olhar, mas ela, minha mãe, barriguda, com uma coroa improvisada de mamãe do ano. Rogério estava ao lado, sorrindo de forma nervosa. Entreguei o envelope a ela, diante de todos. Está tudo aqui, as mensagens, as datas, os exames, os prints. Parabéns, mãe, e parabéns, Rogério. Vocês conseguiram o que queriam. Mas não pensem que isso vai terminar em final feliz. Ela abriu, o silêncio virou murmúrio. E, em espanto, saí de lá como entrei, de cabeça erguida, mas por dentro, meu peito ardia. Sabia que aquilo era só o começo. A batalha estava apenas começando. Eu queria justiça, e mais que isso, queria verdade. E faria com que todos a vissem. Doa a quem doer. Depois do escândalo no chá de bebê, minha vida virou uma espécie de espetáculo involuntário. Eu não precisava dizer nada menos. As pessoas faziam questão de me olhar, com aquele misto de pena e curiosidade perversa. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, em grupos de família no WhatsApp, em rodinhas de vizinhos no sacolão, no salão de beleza onde eu cortava o cabelo há 10 anos, até o porteiro do meu prédio me olhava diferente. Era como se todos tivessem tomado conhecimento do segredo mais doloroso da minha vida, sem que eu tivesse dado permissão. Mas ao contrário do que eles esperavam, eu não me encolhi, não sumi, não fugi. Continuei indo ao mercado, caminhando na rua, trabalhando como sempre. Coloquei meu batom vermelho, mais ousado, e comecei a reformar minha vida, com a frieza de quem já não sente medo. A humilhação pública que os dois provocaram não me destruiria. Eu transformaria cada fragmento da minha dor em força menos. E mais do que isso, minha estratégia. Voltei ao meu apartamento em São Bernardo e comecei uma nova rotina. As paredes eram frias, os móveis antigos, mas aquela solidão me dava espaço para respirar sem ter que justificar minha dor para ninguém. Abri as janelas,
Pintei as paredes, comprei uma planta menos e comecei a escrever. Sim, escrever. Peguei cada detalhe daquela história absurda e coloquei no papel. Eu não sabia ainda se aquilo se transformaria em livro, denúncia, crônica ou só um desabafo, mas era como uma libertação. Todas as madrugadas, em claro, eu escrevia, revivia, processava. E então, sangrava menos paralelamente. Meu advogado já cuidava do processo de separação. Rogério tentou resistir no início, mandou mensagens tentando me fazer recuar. Disse que estava confuso, que havia cometido um erro, que ainda me amava. E Yuri ri, como nunca ri na vida. Amor? Que tipo de amor é esse que se deita com tua mãe e te deixa sangrar sozinha? Que tipo de homem vê sua mulher definhando, por não poder ter filhos, escolhe engravidar a sogra? Não, Rogério. Não era amor. Era covardia disfarçada de carência. Era desejo travestido de necessidade. E agora ele pagaria o preço da escolha. Decidi também visitar meu pai. Ele e minha mãe estavam separados há muitos anos, mas ele sempre teve uma postura respeitosa comigo. Fiquei horas pensando em como contar. Quando finalmente abri a boca, ele não acreditou de imediato, mas bastou mostrar as mensagens impressas, as postagens públicas dela no Instagram, os exames, o convite do chá de bebê. Então ele caiu num silêncio que me doeu mais do que qualquer palavra. Essa mulher não tem vergonha na cara, ele disse, após longos minutos. Eu fui casado com ela por 25 anos, e agora ela faz isso com a filha? Isso ultrapassa qualquer limite. Conversamos por horas naquele dia. Pela primeira vez, meu pai chorou na minha frente. Ele dizia que sentia vergonha, como se a culpa fosse dele. Tentei mostrar que a responsabilidade era toda dela, que ele não podia carregar aquele fardo. Mas eu entendia o que ele sentia. Era o mesmo que eu. Uma sensação de ter sido traído, não só no amor, mas nos alicerces familiares. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era a irmã da minha mãe, minha tia Lúcia, com quem não falava há anos. Ela sempre foi a mais ríspida da família, mas tinha princípios de ferro. Quando contei tudo, ela não se surpreendeu. Disse que minha mãe já havia feito coisas similares no passado, que sempre teve essa mania de ultrapassar limites, seduzir maridos alheios, de se sentir viva pelo impacto que causava. Ela já se envolveu com um noivo da nossa irmã mais nova, sabia? Lúcia me disse, com a voz embargada. Essa criança e esse bebê não é o primeiro rastro de destruição que ela deixa. Fiquei em silêncio, engolindo a informação. Como uma pedra, a verdade é que minha mãe, por trás da imagem bondosa e sorridente, era uma mulher perigosa, narcisista, vazia, e Rogério, bem, ele era apenas mais um tolo enredado por seu teatro de carência e manipulação. Mas infelizmente eu era a única que pagava a conta de ambos. A partir daquele dia, decidi que minha dor não seria mais silenciosa. Comecei a dar entrevistas anônimas para blogs que abordavam traições familiares. Contei minha história em fóruns de apoio a mulheres que foram traídas dentro da própria casa. Publiquei textos curtos, assinados apenas com M, em colunas femininas. E o retorno foi impressionante. Recebi centenas de mensagens de outras mulheres dizendo isso também aconteceu comigo. Minha mãe fez o mesmo? Eu achei que era a única. Percebi que minha história não era um caso isolado, mas uma ferida coletiva, mal falada, abafada pelo medo e pela vergonha. Quer saber como transformar dor em força? Inscreva-se para receber conteúdos exclusivos de superação e empoderamento. Enquanto isso, minha mãe começou a sentir as consequências sociais. Algumas amigas se afastaram, familiares cortaram contato. E ao contrário do que ela esperava, a empatia pelo bebê da superação começou a minguar quando todos entenderam. Ela tentou apagar postagens, silenciar fofocas, mas Yarata. O escândalo já tinha nome, sobrenome e até apelido nos grupos. A mãe, que virou sogra do próprio genro, Rogério, por sua vez, foi demitido da empresa onde trabalhava. Seu chefe, que conhecia nossa história, disse que a exposição negativa da vida pessoal dele havia afetado a reputação da firma. Ele me culpou, claro, disse que eu o expus,
que fiz dele um monstro. Yu responde: você só foi visto como realmente é. E quem é de verdade não precisa ter medo de espelhos. A criança estava para nascer. E, por mais que eu tentasse me blindar, o pensamento de que o filho do meu marido seria criado por minha mãe ainda me dilacerava. Eu me perguntava, com frequência, que tipo de mulher ela vai ensinar esse menino a respeitar? Será que ele vai crescer acreditando que amor é algo que se rouba? Que o desejo justifica tudo? Que trair quem te ama é aceitável, desde que te satisfaça? Eu não podia permitir isso. E naquele momento compreendi que minha vingança ainda não estava completa. Nos meses seguintes, minha vida virou um turbilhão de emoções, decisões e desafios que eu jamais imaginei enfrentar. A gestação da minha mãe avançava, e com ela, o peso daquela verdade pesada demais para carregar sozinha. O bebê, que chamavam de Gabriel, se tornou uma sombra constante na minha mente, um lembrete vivo da traição, da mentira e da destruição da minha família. Eu me dedicava ao meu trabalho como nunca antes, mergulhando nas horas e tarefas, para não afundar na dor. Minhas noites, no entanto, eram longas e inquietas. Muitas vezes acordava suando, sentindo o vazio de uma casa onde a felicidade parecia ter morrido junto com a inocência que um dia acreditei ter. A separação com Rogério foi consumada, mas o processo judicial arrastava-se, cheio de burocracias, reuniões e discussões que sugavam minha energia. Foi durante uma dessas noites insones que recebi uma mensagem inesperada. O número era desconhecido, mas a letra, inconfundível. Minha irmã mais nova, Luísa, me escreveu com palavras que pareciam sair de um filme dramático. Sara, preciso falar com você. Não posso mais esconder o que sei. Encontro você amanhã no Starbucks da Paulista, às 14h. Por favor, venha. Meu coração acelerou. O que será que ela sabia? Desde que o escândalo estourara, ela havia se afastado, como se não quisesse se envolver. Agora, parecia querer finalmente abrir o jogo. No dia seguinte, atravessei a Avenida Paulista, sentindo o peso da ansiedade. O Starbucks estava movimentado, mas quando a vi sentada numa mesa ao fundo, seu olhar preocupado me disse tudo. Ela segurava uma caneca de cappuccino, com as mãos trêmulas. Sara, eu não podia mais continuar calada. Você merece saber a verdade, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Ela revelou que Rogério tinha uma outra história, oculta menos uma vida paralela, que envolvia dívidas enormes, negócios escusos e até ameaças a pessoas próximas a ele. Disse que ele havia usado o dinheiro que deveria ter sido investido em nosso lar para manter um estilo de vida falso, com carros alugados e viagens fingidas a trabalho. Eu descobri documentos, Sara, contratos falsificados, empréstimos que você nem fazia ideia. Ele não é o homem que você pensava que era. As palavras da minha irmã abriram uma nova ferida, mas também uma porta para minha vingança. Não bastava expor a traição amorosa. Eu precisava derrubar o homem por trás das máscaras. Juntas, começamos a juntar provas, conversar com antigos parceiros de negócios dele e reunir tudo o que pudesse desestabilizar seu castelo de mentiras. Era um jogo perigoso, mas eu estava disposta a ir até o fim. Enquanto isso, o nascimento de Gabriel se aproximava. Minha mãe, apesar das humilhações e dos cortes na família, mantinha uma postura pública firme, como se fosse uma heroína de sua própria história. Assistia programas de TV que destacavam mães corajosas e usava as redes sociais para postar mensagens enigmáticas sobre perdão e amor incondicional. Um dia, decidi confrontá-la novamente, desta vez no hospital, quando ela entrou para dar à luz. Estava acompanhada de uma enfermeira, com o rosto cansado, mas a cabeça erguida. Parabéns, disse eu, olhando nos olhos dela. Você conseguiu o que queria. Ela sorriu, um sorriso frio. Ganhei sim, filha. Ganhei o que você não pôde. Uma família, um filho, e ele vai ser amado. Ao contrário de você, que escolheu a solidão. Aquilo doeu, mas não me abalou. Respirei fundo, virei as costas e saí dali. Sabia que meu caminho era outro. A dor e a vingança podiam andar juntas, mas eu buscava mais. A redenção da minha própria alma.
Meses depois, Gabriel cresceu. Minha mãe tentou usar a criança para manipular a família, dizendo que eu era a vilã da história, mas os destruídos não se refazem com palavras vazias. Eu, por minha vez, encontrei força em minhas amizades, no trabalho, na terapia e na minha escrita. Transformei minha dor em um livro que, quando publicado, tocou milhares de pessoas. Minha história virou símbolo de resistência, de coragem para enfrentar a traição e o abandono. Hoje, olho para trás e vejo o quanto aquela tempestade me transformou. Ainda sinto a cicatriz da traição, mas ela me lembra que sou mais forte do que jamais imaginei e que, mesmo quando as pessoas que amamos nos ferem, podemos escolher renascer das cinzas e reconstruir nossas vidas, menos com dignidade, coragem e amor próprio. Após o nascimento de Gabriel, tudo parecia ainda mais desafiador. A criança, que deveria ser apenas um símbolo do amor, menos mesmo que roubado, tornou-se um lembrete constante da minha dor. No entanto, a vida seguiu seu curso cruel e imprevisível, me obrigando a encarar não só o que eles haviam feito, mas também aquilo que eu ainda poderia construir para mim mesma. Minha mãe, apesar da recepção fria da família, fez questão de expor o bebê nas redes sociais, fotos com legendas emocionadas, vídeos mostrando os primeiros passos do pequeno. A imagem da mãe guerreira que lutava contra todas as adversidades se propagava, conquistando seguidores e simpatizantes. Era um papel que ela desempenhava com maestria, enquanto, por trás das câmeras, usava de manipulação emocional para manter Rogério sob seu controle. Rogério, que até então parecia perdido entre a culpa e a negação, começou a se mostrar de uma forma que eu jamais imaginei. Ele não era só um homem que traiu sua esposa com a própria sogra. Ele era um manipulador nato, que sabia usar as fraquezas alheias para seu benefício. Descobri, graças à ajuda de Luísa e do advogado, que ele estava envolvido em esquemas financeiros que poderiam levar à falência nossa antiga casa. A segurança que eu um dia conheci, dívidas falsas foram criadas, transferências ilegais feitas às escondidas. Tudo para garantir que, quando tudo desmoronasse, ele saísse impune. Essa descoberta me atingiu como um soco no estômago, mas, diferente do passado, não me senti mais vítima. Era hora de agir. Contratei uma equipe para analisar todas as movimentações financeiras. Passei noites em claro revisando documentos, recebendo relatórios, traçando estratégias. Cada passo era um movimento em um jogo de xadrez onde não podia errar. Ao mesmo tempo, procurei me fortalecer emocionalmente. Continuei a terapia, me aprofundei em meditação e práticas que me ajudassem a recuperar a confiança em mim mesma. O passado ainda me assombrava, mas já não dominava mais meus dias. Minha escrita, que começou como uma válvula de escape, virou uma carreira. Recebi convites para palestras, entrevistas em rádios e até programas de TV. Minha história, dolorosa e real, inspirava outras mulheres a não se calarem diante da traição e do abuso familiar. Em meio a tudo isso, criei um grupo de apoio online para mulheres que enfrentavam traições similares. Ali compartilhávamos histórias, lágrimas e força. E foi nesse grupo que conheci Ana, uma mulher que virou minha amiga e parceira na luta contra injustiças familiares. Enquanto a batalha legal avançava, a tensão dentro de casa só aumentava. Rogério tentou, em vão, reaproximar-se de mim. Mandava mensagens, ligava, deixava presentes anônimos, tudo para me desestabilizar. Mas eu estava blindada. O que eles haviam destruído não poderia ser reconstruído com mentiras. O momento decisivo veio quando meu advogado apresentou à justiça todas as provas das fraudes financeiras. O juiz determinou o bloqueio dos bens de Rogério e da minha mãe, e um processo de separação definitivo foi decretado. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por estar finalmente livre daquele pesadelo. Tristeza por tudo o que perdi no caminho. Mas o que realmente me fez sentir que estava renascendo foi perceber que, mesmo depois de tudo, eu ainda podia amar,
Não a eles, claro, mas a mim mesma, a minha história, a minha força. Gabriel, o filho da traição, cresceu, sob cuidados distantes, longe de mim. Nunca desejei aquela criança mal, porque ela não tinha culpa. E no fundo, essa compaixão me fez encontrar a minha humanidade de volta. Hoje, posso dizer que sou uma mulher transformada, que enfrentei a tempestade mais negra, e mesmo assim, ergui meu rosto para o sol. A dor não acabou, mas ela não me define mais. Se identificou com essa história, deixe seu comentário e ajude outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. Com o processo judicial caminhando a meu favor, minha vida parecia encontrar um fio de esperança em meio à escuridão que havia vivido. Mas o que ninguém previa era que no coração daquela tempestade havia ainda um segredo maior, escondido por entre as sombras do passado, capaz de virar tudo de cabeça para baixo mais uma vez. Foi numa tarde de outono, enquanto eu organizava alguns documentos para a audiência que receberia dali a alguns dias, que uma carta chegou pelo correio. O envelope era simples, sem remetente, e ao abrir, encontrei apenas uma folha com uma frase escrita à mão. Você sabe a verdade sobre seu pai? Meu coração parou. Não fazia ideia do que aquilo significava. Levantei-me, andei pela sala, em círculos, tentando controlar a ansiedade que me consumia. Quem teria enviado aquilo? E, mais importante, qual seria essa verdade? Decidi não contar para ninguém ainda. Guardei a carta em um livro antigo e comecei a vasculhar as memórias da minha infância, os poucos momentos que compartilhava com meu pai. Lembrei de conversas vagas, olhares desconfiados entre minha mãe e ele, coisas que na época pareciam triviais. Nos dias seguintes, comecei a investigar por conta própria. Entrei em contato com parentes distantes, antigos amigos da família, e até procurei registros antigos em cartórios e arquivos públicos. Tudo para descobrir algo que pudesse me ajudar a entender aquela mensagem enigmática. O que descobri foi um quebra-cabeça surpreendente. Meu pai, ao que tudo indicava, não era exatamente quem eu pensava que fosse. Documentos indicavam que ele teria tido um relacionamento paralelo, uma união que não fora oficializada, mas que resultou em outra família, distante de mim e da minha mãe. Essa revelação me abalou profundamente. A dor da traição se multiplicava, e mais uma vez, a minha história familiar parecia tecida por fios invisíveis de segredos e mentiras, como se a infidelidade e o abandono fossem padrões que se repetiam, como maldições que se recusavam a ser quebradas. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não me deixaria levar pela tristeza. Aquela descoberta, por mais chocante que fosse, me deu uma nova motivação para seguir adiante e buscar respostas definitivas sobre quem eu realmente era menos e quem eram as pessoas que deveriam estar ao meu lado. Com a ajuda de um detetive particular, comecei a montar o mapa daquele passado oculto. As pistas me levaram até uma pequena cidade no interior do Paraná, onde uma mulher, chamada Helena, vivia com 2 filhos adolescentes. Uma mulher que, pelas informações que consegui, teria sido amante do meu pai durante anos. Era uma estrada longa e dolorosa, mas eu precisava ir até o fim. Decidi que iria com Hecla, entender sua versão e, talvez, encontrar as peças que faltavam para finalmente me libertar daquele emaranhado de traições. A viagem para o Paraná foi solitária, cheia de expectativas e medos. Na pequena cidade, recebi um misto de olhares curiosos e desconfiança, mas, com o tempo, consegui me aproximar de Helena. Ela foi cautelosa no início, mas aos poucos, as paredes que construíra começaram a ruir. Nossa conversa foi difícil. Entre lágrimas e sorrisos nervosos, ela me contou uma história de abandono, sofrimento e também de amor proibido. Diz que amava meu pai, que ele havia prometido uma vida juntos, mas que no fim escolheu ficar com minha mãe menos a mulher que, eu agora sabia, não era a única a ter seu coração partido por ele. Aquela conexão inesperada, mesmo carregada de dor, me trouxe uma sensação de alívio. Eu não estava sozinha. E, mais importante, compreendi que minha história não era um fardo que precisava carregar sozinha, de volta à cidade grande. Com novas respostas
e um coração mais forte, eu me preparei para enfrentar os últimos capítulos daquela saga familiar. A audiência, que definiria a separação definitiva de Rogério e minha mãe, estava próxima. E eu sabia que, apesar das cicatrizes, tinha o direito de buscar a paz que há tanto tempo me fora negada. O caminho até ali havia sido repleto de lágrimas, raiva e perdas, mas também de descobertas, força e crescimento. Eu era uma mulher marcada pela traição, sim, mas também pela coragem de enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa fosse. A audiência final se aproximava com a tensão de um julgamento que não só definiria o destino material da minha família, mas também o meu futuro emocional. Nos dias que antecederam o encontro no tribunal, cada instante parecia carregado de uma carga quase insuportável. Era como se todo o peso dos últimos anos estivesse concentrado naquele momento único, capaz de selar o fim de um capítulo devastador. Na manhã do julgamento, vesti um terno sóbrio e escolhi um batom vermelho que, para mim, simbolizava força e resistência. Não era só um ritual estético, mas uma armadura invisível que me protegia contra as lembranças e os fantasmas que insistiam em me assombrar. O salão do tribunal estava cheio, não apenas de advogados e juízes, mas de familiares e conhecidos, que acompanhavam o caso. O silêncio era quase palpável, enquanto os primeiros depoimentos começaram a ser ouvidos. Minha voz, quando chegou a minha vez, saiu firme e embargada em alguns momentos, mas nunca derrotada descrevi, com detalhes, as traições, as mentiras, as manipulações. Apresentei provas, testemunhas e documentos que revelavam o verdadeiro caráter daqueles que, um dia, eu chamara de família. Cada palavra era uma lâmina que cortava não só os réus, mas a mim mesma, que revivia o sofrimento para que a justiça fosse feita. O juiz, uma figura austera, ouvia atentamente, tomando notas e fazendo perguntas pontuais. A sensação que tive era que, finalmente, eu estava sendo ouvida com a seriedade e o respeito que merecia. Quando Rogério teve seu momento, sua defesa foi fraca, cheia de contradições. Tentou minimizar sua culpa, alegar arrependimento e confundir os fatos. Mas sua máscara caiu diante das evidências incontestáveis. Minha mãe, por sua vez, manteve-se muda durante grande parte do julgamento. Sua expressão era um misto de raiva e tristeza, como se a culpa e o orgulho disputassem seu coração. Depois de horas de depoimentos, documentos e argumentos, o juiz encerrou a sessão, dizendo que a sentença seria publicada em alguns dias, e que esperava que, independentemente do veredito, todos buscassem reconstruir suas vidas, longe da dor e da mentira. Saí do tribunal exausta, mas com uma sensação de leveza inédita. Era como se finalmente a tempestade começasse a passar, deixando um céu claro e aberto, para que eu pudesse respirar de novo. Nos dias que seguiram, recebi mensagens de apoio de amigos, leitores do meu livro, e até de pessoas que eu jamais imaginei que entenderiam a profundidade da minha história. Essa rede de carinho e solidariedade foi um bálsamo para minha alma ferida. A sentença foi favorável. O juiz determinou a separação definitiva, a divisão justa dos bens e a guarda, compartilhada, ainda que distante, do bebê Gabriel. Além disso, ordenou a reparação por danos morais, um reconhecimento do sofrimento que me fora causado, apesar da vitória judicial. Sabia que a verdadeira batalha continuava no dia a dia. Reconstruir minha autoestima, aprender e confiar do novo, e encontrar um caminho de perdão. Não para eles, mas para mim mesma. Decidi continuar minha vida, longe daquela casa que um dia sonhei chamar de lar. O apartamento em São Bernardo se tornou meu refúgio, meu espaço de renascimento. Transformei-o em um lugar acolhedor, cheio de luz e vida, onde cada canto carregava a promessa de um futuro melhor. Continuei escrevendo, palestrando e lutando, para que outras mulheres encontrassem voz e força em suas próprias histórias. Meu livro se tornou um símbolo de resistência, e eu me tornei uma voz ativa contra a violência emocional e as traições familiares. O encontro com Helena, a mulher que dividiu meu pai comigo, também se transformou em uma amizade inesperada. Juntas,
decidimos apoiar outras mulheres que carregavam segredos e dores semelhantes, criando uma rede de solidariedade e esperança. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela história, apesar de marcada por dor e traição, também foi um caminho de descobertas, crescimento e, sobretudo, renascimento. Sou uma mulher que, mesmo quando tudo parecia perdido, encontrou dentro de si a força para recomeçar. E essa é a minha maior vitória. Acompanhe nossa página para mais relatos reais e inspiradores que vão tocar seu coração e fortalecer sua alma. Com a sentença judicial a meu favor, a sensação de vitória era agridoce. Embora o tribunal tenha fechado oficialmente um capítulo doloroso, o verdadeiro desafio era aprender a viver com as cicatrizes que aquela traição deixara em mim. A cada manhã, quando acordava no meu apartamento em São Bernardo, sentia um misto de alívio e vazio, menos como se tivesse perdido algo que nunca poderia recuperar, mas ao mesmo tempo estivesse conquistando algo que nunca antes soubera que precisava. A liberdade, a distância física da antiga casa, ajudou, mas não apagou as memórias. Os cantos onde havia sorrido, os lugares onde chorei sozinha, os móveis que testemunharam tantas conversas silenciosas, tudo parecia assombrar meus pensamentos. Eu não podia fugir do passado, mas podia, aos poucos, aprender a conviver com ele. Livro que comecei a escrever, no início de tudo, se tornou meu projeto de vida. Cada capítulo era uma tentativa de dar sentido àquela trama caótica de mentiras, traições e descobertas. Minhas palavras começaram a alcançar milhares de pessoas, especialmente mulheres que se identificavam com minha dor. Recebia mensagens emocionadas, relatos de histórias semelhantes, pedidos de ajuda. Isso me fez perceber que minha luta não era só minha, mas de muitas outras. A rede de apoio que construí com essas mulheres foi uma das coisas mais preciosas que surgiu daquela tempestade. Criamos grupos online, encontros presenciais, e até oficinas de autoconhecimento e resiliência. A solidariedade se transformou em força, e juntas enfrentávamos o silêncio, que por tanto tempo cercou nossas dores. Enquanto isso, a relação com minha irmã Luísa se fortaleceu. Ela foi um pilar fundamental nos momentos mais difíceis, compartilhando comigo não só informações valiosas, mas também abraços sinceros e palavras de encorajamento. Descobri nela uma amiga verdadeira, uma aliada para a vida. Apesar das dificuldades, decidi que não queria deixar que a dor se tornasse o centro da minha existência. Comecei a retomar antigos hobbies, como a pintura e a jardinagem, atividades que me ajudavam a encontrar paz e equilíbrio. O apartamento, que antes parecia frio e vazio, foi ganhando cor, vida e aconchego. Minha mãe e Rogério desapareceram da minha rotina. Com a separação e os bloqueios judiciais, o contato foi cortado quase que por completo. Não houve espaço para ressentimentos, apenas para a aceitação de que algumas pessoas não merecem fazer parte da nossa história. O bebê Gabriel cresceu distante de mim, mas seu nome e existência sempre estiveram presentes na minha mente, como uma lembrança constante do passado. Decidi que a compaixão era a única forma de amenizar a dor, entendendo que ele não tinha culpa das escolhas dos adultos ao seu redor. Anos depois, consegui lançar meu livro, que rapidamente se tornou um sucesso de crítica e público. A imprensa me procurava para entrevistas, e eu aproveitava cada oportunidade para falar sobre a importância da autoestima, do perdão e da superação. Em uma dessas entrevistas, falei sobre a importância de romper o ciclo da traição e do silêncio nas famílias, destacando que a força de uma mulher reside em sua capacidade de transformar dor em aprendizado. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela história, apesar de ter começado com traição e dor, foi o motor para meu renascimento. Sou uma mulher que enfrentou seus demônios, que desvendou segredos obscuros e que, acima de tudo, escolheu se amar e se respeitar. E essa escolha, Sara, é a que quero que você sinta em cada palavra desta história. Chegado ao desfecho dessa trajetória, senti a necessidade de refletir profundamente sobre tudo o que vivi e aprendi. Olhando para trás, percebo que minha jornada foi uma sucessão de lições duras, mas essenciais para a mulher que me tornei hoje.
A dor, a traição, a humilhação, menos cada uma dessas experiências, foi um degrau que me levou a um patamar de autoconhecimento e força, que eu nunca imaginei possuir. Passei por fases em que a dúvida me consumia, em que a raiva parecia sufocar meu coração, e em que a solidão era minha única companhia. Mas também vivi momentos de luz, onde a esperança e a determinação foram faróis que me guiaram na escuridão. Hoje, entendo que a verdadeira vingança não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesmo. E não é todo se reerguer, mais forte e mais sábio, que se vence as sombras do passado. A justiça que busquei fora das cortes teve seu lugar, mas a maior justiça veio do meu próprio renascimento. Minha relação com a família foi redefinida. Algumas portas se fecharam para sempre, outras foram abertas para novos começos, com a ajuda da terapia e do apoio de amigas que encontrei pelo caminho. Construí uma rede de proteção e amor que não depende de laços sanguíneos, mas do verdadeiro e respeito mútuo. O livro que escrevi não só me ajudou a colocar minha dor em palavras, mas também a inspirar outras mulheres a encontrarem suas vozes. Recebi relatos emocionados, mensagens de gratidão e até encontros pessoais com leitoras que, assim como Evil, buscavam uma luz no fim do túnel. Sabra Gabriel, a criança que nasceu da traição. Mantive uma distância saudável, mas nunca carreguei rancor por ele. Compreendi que ele é fruto de escolhas de adultos e que merece uma vida livre do peso dos erros dos pais. O perdão que alcancei não foi para eles, mas para que eu pudesse ser livre. Hoje, quando olho para o espelho, vejo não apenas a mulher que sofreu, mas a mulher que venceu, a mulher que, apesar das adversidades, não desistiu de sonhar, de amar e de ser feliz. Essa história, Sarah, é um testemunho da complexidade das relações humanas, da fragilidade e da força que coexistem dentro de nós. É um convite para que, mesmo diante das traições mais cruéis, possamos encontrar em nós mesmas a coragem de recomeçar. E assim, com o coração renovado, sigo minha caminhada, menos uma caminhada que não se define pelo passado, mas pela escolha diária de ser minha própria heroína. Não deixe a dor calar sua voz, menos junte-se a nós, nessa luta, por justiça, respeito e amor próprio. Compartilhe essa história e ajude a espalhar esperança.